Hoje é domingo de Páscoa, manhã de ressurreição. E esse domingo, ele não é apenas um evento histórico e religioso, mas ele fala de algo mais. A Páscoa, ela fala também de um acontecimento profundamente humano, dos processos de vida, morte e vida que vamos experimentando ao longo da nossa jornada e da nossa existência, e também dos processos que acontecem dentro de nós. Eu gostaria de fazer duas alusões a áreas do conhecimento da psicologia analítica e da experiência traumática. De acordo com Carl Gustav Jung, Cristo ele é um símbolo de um arquétipo. E na sua história a gente percebe a emergência de um ego que ele se rende, ele se entrega ao self. E essa entrega do ego ao self, nesse movimento, de rendição em torno de viver algo maior, é o que caracteriza o que Jung desenvolveu e nomeou como processo de individuação. É quando o ego ele não sustenta mais o controle, ele se vê no tamanho que ele deve ocupar e ele passa a se render a uma designação maior, ao self, que é esse arquétipo regente de toda a vida psíquica e humana. Fazendo um ponto também com a experiência somática desenvolvida por Peter Levine, a gente vê que essa história da morte e da ressurreição de Cristo, especialmente no momento em que na cruz ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? É como se ele estivesse experimentando algo de traumático. No corpo, ele experimentou, se a gente for olhar simbolicamente esse acontecimento com o que acontece no corpo, ele experimentou um desamparo extremo, um colapso e uma perda de sua referência relacional. Ainda de acordo com Peter, quando a gente vai estudar trauma, ele faz uma metáfora com o rio da vida, Ele utiliza o modelo do rio da vida, em que estamos vivendo a nossa vida como um rio que ele segue o seu fluxo entre as margens, e quando eventos extremos eles rompem as margens desse rio, ele nomeou isso como vórtice traumático. Então, esse momento de extremo abandono, de desamparo de Cristo, pode simbolicamente representar ao vórtice de um trauma. Em contrapartida, existe também o contravórtice traumático, que aqui eu trago como movimento da ressurreição, que é quando a vida ainda continua pulsando, apesar de toda a dor e de todo o sofrimento, em que há emergência de recursos internos e uma reorganização. Então, a ressurreição ela pode simbolizar, sim, a emergência de um contravórtice. E aqui eu não quero estar minimizando o sofrimento e nem a dor, mas de entender que a vida ela é cheia de dores, de desafios, de dificuldades, e que sim, vamos experimentar o sofrimento. Mas assim como Cristo, quando ele atravessa esse sofrimento, ele ganha. Ao ele se entregar a uma designação maior, ao projeto do self, ele emerge da morte pela via da ressurreição. Então aqui não é sobre negar a experiência da dor e do sofrimento, mas de trazer esperança de que a morte, ela pode ser, a ressurreição, ela pode ser precedida pela morte. Então quando os nossos sofrimentos eles acontecem, eles podem, nem sempre, mas eles têm sim um potencial de fazer emergir coisas novas, de nos fazer experimentar um crescimento pós-traumático. E o que é que tudo isso fala ainda hoje para nós em nosso tempo? Que aqui a gente pode fazer a integração da vida com toda a sua potência, com todas as dores e delícias de ser. Durante a nossa existência haverá momentos de interrupções, de risco de ameaça, de desorganização, mas que esses momentos desafiadores, eles
não tenha o poder de nos desintegrar, de nos fazer paralisar, mas de nos mostrar, né, e apresentar soluções nunca pensadas e de fazer despertar um sentimento de esperança no que está por vir, na vida que pode emergir após a morte. Então, na vida, em muitos momentos, a gente vai experimentar ciclos de vida, morte e vida. Então, na vida, a gente experimenta vida, morte e vida. Vida, crucificação e ressurreição. Então, que esse não seja apenas um evento histórico, mas também um símbolo de algo que pode acontecer a nós hoje. Que ao atravessarmos perdas, a gente possa manter ainda um olhar de esperança, ao suportarmos os vazios que vão chegar até nós, que a gente possa permitir que uma nova forma de vida, que uma nova forma de compreensão da realidade possa emergir de nós, apesar da dor. E que a ressurreição seja então um símbolo de quando o sopro da vida, ele volta e ele passa a respirar dentro de nós. É essa mensagem que deixo a vocês aqui nesse domingo de Páscoa.